Boa noite, pessoal. E aí? Vocês estão bonzinhos? Temos live hoje com meu amigo Samuel Barros, que já deve estar entrando aqui. Já entrei, meu amigo Samuel, venha. Vamos falar hoje sobre uma temática que eu particularmente gosto muito. Eu só falo de coisa que eu gosto aqui, né? Que são os nossos exames. Hoje já puxaram o cafezinho aí, hoje foi o Dia Mundial do Café, né? Então, foi dia postagem, inclusive, com observações relevantes sobre o tema. Vale a pena conferir. Mas a nossa live, ó, o Samuel já tá aí. Fala, meu Cabocão. querido. E aí, você tá bom? Como é que você tá? Bom demais, Tô você. bem. Quanto Que tempo, né? bom. Né? Não parece que a gente não se vê há um tempo. Quem conhece a clínica sabe que eu tô no consultório de baixo e você no consultório de cima. Isso aí. O fundo azul não nega, né? Não nega. Padronizado. É Pura isso, consciência. é isso. Galera, eu tava fazendo uma breve introdução aqui, Samuel. Então, a gente vai falar hoje de exames, né? E eu gosto muito do tema de exames, né? Como eu já falo muito aqui no Instagram, eu acho muito pertinente para a prática clínica do nutricionista, algo que a gente tem no dia a dia e a gente tem que saber, tem que ter consciência na hora de interpretar. E nada melhor, né, do que falar sobre exames na saúde da mulher. E para falar de saúde da mulher, também ninguém melhor do que chamar meu companheiro aí, Samuel Barros, que é um entusiasta, né, Samuel? Digamos assim, eu acho que você caiu nessa, igual eu caí com a microbiota. Tipo assim, vamos estudar aqui, eu pego esse tema aí, beleza. E começou a estudar, e começou a gostar e tudo mais, se Uhum. aprofundar, né? Meu negócio com microbiota foi assim, até hoje, né, dar aula de pós-graduação sobre o tema. Você também está nesse caminho com saúde da mulher, né? Fala, Jeff. Pessoal, todo mundo, boa noite. E foi praticamente isso mesmo. Então, eu lembro que, inclusive, foi uma aula há um tempo atrás, acho que um ano e pouco, quase 2 anos atrás, que você ministrou para a gente num coworking. E foi um tema específico de saúde da mulher. E eu falei, caramba, que negócio legal, né? E aí você fica meio encucado com aquelas questões, aí você para estudar um pouquinho. Aí eu vi que, bem em seguida, a gente parou para avaliar exames, e em seguida era um outro tópico relacionado à saúde da mulher. E tinha uma correlação entre os três temas. Então, as duas informações sobre saúde da mulher e sobre os exames. Então, casava. A partir daí, eu fui meio que direcionando um pouquinho dos estudos. Casou também que a prática clínica ela tem um volume maior, uma procura maior de mulheres. Então, poxa, olha que legal. E a vida vai direcionando a gente para esses estudos, saúde da mulher, microbiota e parte hormonal, etc. E a gente vai tendo afinidade e acaba escolhendo o que a gente vai aprofundar um pouquinho, né? Então, acaba que a Sim. gente se torna um entusiasta do tema. E o bom, né, Samuel, é que você, né, já tem mais de um ano aí de experiência no consultório, você já está melhor do que estudar e passar isso para frente, aplicar no paciente e ver resultado de melhora de saúde, né? Esse que é o ponto. Compartilha, inclusive, antes da gente entrar no assunto, eu sei que você já tem colhido bons frutos com seus pacientes, aí compartilha alguns aí que você acha relevantes sobre o tema, saúde da mulher. Então, Jeff, é muito legal a gente ver, a gente estudar, ver ali a parte teórica, ver os artigos, os papers e tudo mais, mas quando você vê o paciente na sua frente com todos aqueles sintomas que você leu, que você tirou tempo para estudar, e você está vendo a pessoa falando que está sentindo tudo aquilo, cara, é algo muito interessante de se ver, e principalmente a forma com que o paciente responde ao tratamento. Então você vê, vou pegar um quadro de síndrome do ovário policístico, por exemplo, que é o que eu mais atendo, né? Atendo com maior frequência. Principalmente como a paciente chega. Então ela chega cabisbaixa, às vezes já desanimada, ela não entende muito bem o que está acontecendo. Então só de você acolher um pouquinho, porque a gente já vê que tem essa parte comportamental, de ansiedade, depressão. Então do momento do acolhimento e no desenvolver da consulta, dentro de 1 hora e meia ela se transforma. Então ela te dá informações mais relevantes e do momento que você começa a realmente intervir com o plano alimentar, com a estratégia, você vê a parte fisiológica melhorando. Então você vê marcador
Antes de ver marcador melhorando, você vê a disposição, você vê o ser humano melhorando. E depois, Sinais e quando você sintomas, né? dosa, e depois, quando você vai reavaliar aqueles exames que você acha interessante, você vê que realmente casa muito com a fisiologia e a fisiopatologia daquilo que você estudou, e a paciente responde muito bem, então, com mais disposição, com regularidade de ciclo menstrual, com ovulação e também com fertilidade. Então, com a gestação, quando a paciente manda o exame ali, o beta positivo, cara, aquilo ali é Já rolou isso maravilhoso. aí com você, né? Que eu tô sabendo. Já tem rolado. E aí, cara, você praticamente faz parte desse processo e ela meio que te inclui ali na família, nessa comemoração. Então é muito Exato. legal ver essa mudança de consultório, né? A paciente de desanimada, desacreditada, para uma paciente que conseguiu alcançar o objetivo dela e hoje está feliz, te manda mensagem, te manda presentinho, bolinho, isso é bom demais. Isso é muito, Sim. muito, muito, muito bacana mesmo. Samuel, e a pergunta que não quer calar. Quando que a notícia desse beta positivo vai ser para te alegrar, de verdade? Eita, joguei no ar, vamos começar a live. Bora! É... Dia que acontecer, a gente está preparado. Vai ser alegria, com Beijo, certeza. Raquel, tamo junto. Beijo, linda. Vamos lá. Samuca, eu sei que eu estava atendendo até agora e você montou um belíssimo roteiro para nossa live, então, por favor, nos conduza. Então, quem não sabe, o Jefferson não faz roteiro, não faz nada. É tudo meio que no freestyle, no flow, assim, mas a gente vai trocando aí algumas ideias. O que eu acho interessante da gente falar sobre exames dentro da saúde da mulher? Primeiro de tudo, exames de forma geral. Por que a gente pede? Por que a gente está interpretando? Por que a gente está solicitando, na verdade? O que solicitar? Como interpretar? E dentro da prática clínica, a gente acaba que desenvolve algumas rotinas, alguns vícios. Então, quando o paciente cai aqui e mostra o exame para a gente já bate o olho ali no hemograma. Então, o hemograma, ele não diz só o volume de células vermelhas que a paciente tem no sangue, ele pode dizer mais do que uma anemia, ele pode uma anemia ferropriva, ele pode dizer muita coisa para a gente. Inclusive, é exatamente sobre essa temática dentro de hemograma, ferro, deficiências nutricionais, que a gente pode começar, então, meio que seguindo um roteiro ali de uma avaliação de um exame. O que você acha? Beleza, mas eu vou sugerir outra proposta para você. Vamos ver se você Bora? topa. Eu gosto sempre, para ficar mais didático, passar pelas, talvez a gente pode pensar na mulher nas fases da vida e nos Boa. problemas que afligem essa mulher nas fases da vida. Por exemplo, dentro desse tema de hemograma que a gente pode discutir, a gente pode começar falando de anticoncepcional, oral, DIU, o que que isso pode Uhum. impactar em marcadores de exames que a gente tem que monitorar para essas mulheres. Então, mulher na fase reprodutiva, que é bem recorrente usar anticoncepcionais, o que monitorar, o que ficar atento em termos de exames, de acordo com cada um que ela usa. Depois a gente passa pelas patologias dessa mulher que largou anticoncepcional e resolveu engravidar e não está conseguindo. Aí Boa. pode vir SOP, endometriose. E depois a gente chega nessa mulher que já passou da fase reprodutiva, está encerrando essa vida, digamos assim, nesse sentido, e está entrando na menopausa. O que você acha? Mulher de fases. Então, faça as Exatamente. honras e puxa o bonde aí pra gente. Então vamos lá, pensando nesse raciocínio, olha que interessante, né? Quando a gente pensa no anticoncepcional, por incrível que pareça, algumas mulheres ainda até esquecem que é medicamento, né? Elas, várias vezes, inclusive, você pergunta, medicamento? Não, não tomo, né? Nada, Aí nadinha. você chega na saúde da mulher, que é um tópico específico na minha anamnese, acho que na sua também. E anticoncepcional usa? Ah, tomo lá, qualquer um que seja, muitos 5 anos, 10 anos, né? Aí, primeiro Uhum. objetivo, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é para que ela toma, né? Se é para fins de realmente controlar, evitar uma gravidez, ou se tem a fim de controlar alguma patologia que a gente sabe que tem esse uso também, né? Mas, pensando em quais são os mais comuns, a gente tem hoje anticoncepcionais orais, né, Samuca, que talvez são os mais corriqueiros, mulheres Sim. começam a usar com 15, 14 anos de idade, e depois também a gente tem os métodos diferentes, digamos assim, que são os intrauterinos, né, dispositivos intrauterinos, como o DIU de cobre, o DIU Mirena, e hoje tem um outro que eu esqueci o nome, mas que é alumínio com cobre. Não sei Certo. se você vai lembrar aí, mas Tá, perfeito. Eu confirmo até o final da live. Qual é o nome dele? tá. É o mais novinho. Exato, é bem recente esse aí. E aí, pensando nisso, a gente tem que pensar primeiro.
Mulher está tomando anticoncepcional. Se for de via oral, já me vem à cabeça, e eu vou até te perguntar, e depois eu complemento, Samuca, o que que uma mulher que toma anticoncepcional, o que a gente tem que ter atenção no tocante à nutrição, no sentido de micronutrientes que podem Uhum, estar faltando nessa mulher? certo. Esse uso prolongado de anticoncepcionais é um ponto importante, né? Às vezes a mulher está utilizando por um método contraceptivo, de fato, exatamente esse Diocalina, que Calina, acho Ali, que e Quilena, é Calina, que é isso. Calina, enfim. Acho que, enfim, se ela está utilizando por um método contraceptivo para tentar inibir, por exemplo, uma menstruação que está em excesso, ou se ela nem sabe por que está utilizando. Se foi ofertado ali na adolescência e está fazendo uso contínuo até hoje. Então, a gente sabe, por exemplo, que isso pode gerar depressão de algumas vitaminas, especificamente vitaminas do complexo B. Isso pode ter manifestação em outras áreas da vida, mas eu gosto também, inclusive recebi essa mensagem durante essa semana, de um nível excessivo de cobre no sangue. Então, alguns anticoncepcionais via oral têm essa característica em aumentar os níveis de cobre sérico. E o cobre, a gente pode lembrar que ele também faz uma função de estresse oxidativo quando está em excesso. Então, por conta disso, eu posso me atentar a vitaminas do complexo B, posso me atentar a esse fator de estresse oxidativo que está ocorrendo e que com certeza vai impactar de alguma forma em algum âmbito da vida dessa mulher. Então, se a gente parar para estudar a fundo, o que vai acontecer com uma depressão de B6, de B9, por conta do, ou B12 até, por conta do uso de medicamentos, dos suplementos, dos anticoncepcionais de forma oral, ou até mesmo com cobre se manifestando dentro de um ambiente que contribui para esse estresse oxidativo, então reforça essa resposta, eu posso ter muito sinal e sintoma sendo causado por conta do anticoncepcional oral e que a mulher, às vezes por utilizar por 10, 12, 13 anos, já está até encarando aquilo como normalidade. Então, essa minha memória, esses níveis de vitaminas de forma geral, baixo no meu exame é normal, sempre foi assim. E na verdade não é assim. O fisiológico não é, só que o fisiológico está sendo suprimido por conta da utilização desses medicamentos. A gente pode ver também a alteração daqueles hormônios gonadais, LH e FSH, sendo suprimidos, porque é uma das formas que ele justamente inibe a ovulação, e também alteração de testosterona, por meio de aumento de SHBG, fazendo ali ligação com a testosterona, então repercutindo com uma queda de testo livre, total e etc. E aí pode ser que isso também tenha influências negativas no aspecto comportamental até, apetite sexual, a procura pelo parceiro e etc. E se a gente for até extrapolar para o caso de fertilidade, que uma hora a gente vai chegar nesse tema, mas por enquanto é micronutriente, como que vai ter fertilidade se não há procura, não há desejo? Então aí já é um tema mais profundo, mas que às vezes a mulher ela chega reclamando justamente disso. Meu apetite sexual é praticamente zero, reduzido, não tenho vontade, tem algo de errado comigo, o que que eu faço? Pera, vamos Exato. olhar com calma. E há quanto tempo você está utilizando? Por que que utiliza? Será que não tem um outro método que a gente pode estar visitando? E voltando lá para a questão dos micronutrientes, penso bastante em estresse oxidativo e depressão do complexo B, de forma mais específica. O que que você tem por aí? Vamos puxar para os exames, né? Então, Bora. falando de exame, primeiro de tudo, a gente sabe que complexo B, a gente está falando aí de B1, B2, B3, B6, B9 e B12 especialmente, né? Algumas delas a gente consegue dosar de forma efetiva no sangue, B9, B12, com Uhum. cuidado, com cautela de observar uns valores ótimos e não ficar preso no valor de referência, e sempre associar com sinais e sintomas e com fator de risco. Entendam o anticoncepcional oral como fator de risco para a carência dessas vitaminas. Agora, B1, B2, B3 e B6, os marcadores séricos delas não representam muito para a gente o que realmente está acontecendo naquele organismo. Então, minha sugestão, nem peçam, por incrível que pareça. Nem peçam, porque vai te dar uma informação que pode estar equivocada. No futuro, quando a gente tiver acesso mais próximo aí aos exames dessas vitaminas dentro das células sanguíneas, que a gente hoje já tem tecnologia para isso, mas ainda não é tão difundido, a gente vai ter mais precisão, mas por enquanto não são marcadores fidedignos. Então a gente vai Uhum. muito mais por fator de risco, sinal e sintoma. E aí vale estudar semiologia nutricional, né?
o que que as carências nutricionais geram de sinais e sintomas, para a gente já ficar esperto e não ficar dependendo de exame. A live sobre exames, a gente fala que não tem que depender de exames. É isso mesmo, tá? Segundo ponto, quando a gente pensa em carência de B9 e B12, primeiro, no hemograma, a gente pode pensar numa anemia megaloblástica, que representaria, começaria a aparecer como, né? Um VCM, volume corpuscular, volume da hemácia aumentando, certo? Sem necessariamente ter alterações ali da hemoglobina, concentração, etc. Mas um VCM especialmente aumentando. Essa é a principal característica que a gente tem que se atentar antes para prever essa anemia megaloblástica podendo acontecer. E normalmente essa mulher já vai ter queixas de falta de B12, especialmente há muito tempo. Porque a B12, né, como você citou, memória, concentração, foco, ela começa a dar sinais e sintomas muito antes de ter uma anemia Sim. megaloblástica. Então, assim, sinais e sintomas clínicos e o exame de sangue. Você falou da testosterona livre e baixa, e a total feedback e tudo mais. E aí, Samuca, a grande questão. Mulher está tomando anticoncepcional oral. Tá bem com o corpo, não é um problema de autoestima, questão de libido dela. E reclamou que a libido caiu. Começou a usar anticoncepcional, Uhum. caiu. Nutricionalmente falando, algum fito, alguma coisa vai resolver? Ah, Jeff, sendo bem sincero, a gente sabe que que a nutrição ela intervém de forma muito ampla, na maioria dos casos, mas que tem limitações. Então, se eu tenho um fator muito forte agindo contra qualquer conduta que eu possa ter, e que eu falo de qualquer conduta nutricional, tendo um medicamento intervindo até na parte comportamental, sendo muito sincero, muito difícil de fazer uma correção vinculada a apetite sexual, desejo, vindo da nutrição. O que que a gente vai fazer? Aquilo de sempre, cuidar do ambiente, não deixar faltar o restante, e explicar isso para ela. Olha, a gente sabe que a libido feminina é um maquinário muito mais complexo do que é o do homem. Mas se a gente tenta ir rastreando algumas coisas e realmente, olha, tá se sentindo bem com o corpo, com o parceiro e Relacionamento? etc., Uhum. tem algo interferindo diretamente. Então, e tem o uso do anticoncepcional, eu já ligo o alerta. Ligo o alerta na hora e tento orientar a paciente. Para que ela não Exato. ache que é algo com ela. Exato, exato. E talvez seja o caso. E aí o trabalho multiprofissional, etc. Conversa, às vezes conversando com a gineco, acha uma outra opção, uma outra alternativa contraceptiva que não tem esses efeitos colaterais ruins, né? Uhum. Então, aí que entra a gente talvez dar esse alerta e estimular essa paciente a buscar outras opções. Além disso, Samuca, você comentou sobre cobre mais alto e Uhum. ele participando ali de reações de Haber-Weiss que aumentam o estresse oxidativo, aumentando essa questão de estresse oxidativo sérico nessa mulher. E agora, na prática, além disso, então, o mais comum é pegar a mulher tomando anticoncepcional com cobre lá nas alturas e também com celuloplasmina, que é um marcador também de cobre no sangue lá nas alturas. A gente tem um outro marcador, especialmente no tocante a coagulação e risco de trombose, que é muito, muito importante monitorar em mulheres que tomam anticoncepcional via oral. Então anota aí, galera, não Boa. esquece disso, né? A gente sabe, seja, todo mundo já ouviu falar, e não é papo furado, existe respaldo para isso, que alguns anticoncepcionais, dependendo do perfil hormonal presente neles, conseguem aumentar o risco de trombose. E qual marcador de sangue a gente pode monitorar para ver se nessa nossa paciente o anticoncepcional pode estar aumentando o risco de trombose dela? Qual marcador? Ok. Fibrinogênio. Fibrinogênio, tá? E mais uma vez, é um marcador pouco usual, não é muito de pegar em exame rotineiro, mas eu acho que valeria muito a pena dosar nesse perfil de mulher que usa anticoncepcional para ver esse risco, né? Principalmente se tiver história familiar. Aí, com certeza, né? E mais uma vez, também não se atentar única e exclusivamente aos valores de referência, que vão até 300 e tanto, 400. Galera, passou de 350, já abre o alerta. O ideal, menos de 300, 320, 300, tá? A gente sabe que é um marcador que sofre muitas outras influências inflamatórias, entre outros, mas com anticoncepcional é um grande ponto aí que corrobora com o seu aumento. E se realmente tiver aumentado nessa mulher, que eu pego bem frequente, 450, 480, está com Uhum. risco de trombose aumentado e não vale a pena a gente fechar os olhos para isso. A gente tem que se atentar muito em relação a isso.
E É Samuca, legal até de sim, casar isso com um sintoma clínico na anamnese, avaliar a disfunção endotelial, varizes, histórico familiar, como é que está o padrão alimentar, o perfil glicêmico também, que pode ser um indicativo de que, cara, talvez está tendo alguma disfunçãozinha ali já no perfil de colesterol, a gente vai passar por ali também, mas ficar atento. Então, sinal e sintoma clínico é legal e dá para casar, ou a partir de sinal e sintoma clínico, solicitar, e com histórico, assim, a gente fazer ter um espectro mais amplo sobre como que está realmente o risco, se esse fibrinogênio ele vem aumentando com o passar do tempo, se casa com uma queda na saúde, se ela está mais sedentária ultimamente, isso tem casado com o aumento desse marcador, junto com outros uhum, marcadores de estresse oxidativo também. exato. Então, é um marcador importantíssimo, inclusive até para gestação. Então, se essa mulher está planejando, está retirando agora esse anticoncepcional para tentar uma gestação, se atenta e, se for necessário, encaminha para o médico, porque há medicamentos para fazer intervenção quanto a isso. Evitar uma tromboembolia pulmonar, enfim, trombos, de Exato, forma geral. exato. Muito bom, muito bom. E para a gente não prolongar muito dentro de anticoncepcionais orais, e DIU de cobre, talvez, qual que é uma repercussão que normalmente gera, Samuca, em relação ao fluxo menstrual dessas mulheres? Jeff, o DIU de cobre eu vejo com bastante frequência, não há dados quanto a isso, tá? A referência, no caso, é o que eu vejo aqui no dia a dia, é de uma baixa aceitação da grande maioria do público que tem utilizado, antes de falar de menstruação e tudo mais, um sintoma clássico que tende a aumentar é justamente a dor, a cólica intensa. Seja cólica por estar introduzindo um material não comum naquele ambiente uterino, então isso já gera uma dor intensa. E algumas mulheres, além da dor, do aumento da cólica, que já é algo extremamente intenso, e isso acaba sendo ainda mais intensificado, né? Enfim, tem o aumento do volume de sangue. Então, o fluxo sanguíneo que, de forma natural, a mulher ela já tem o alerta ligado para deficiência e insuficiência de ferro. Quando a gente adiciona um fator que pode aumentar ainda mais esse sangramento, bastante atenção, porque no ambiente normal a gente estima que a mulher ela pode perder em média até 20% do volume de ferro durante o período menstrual, então ali na eliminação. E se tem um fator agravante para isso, caramba, atenção total. Será que esse é o melhor método para ela? Essa paciente já tem histórico de anemia, ela faz consumo, enfim, consumo de alimentos, fontes de ferro. Avalia isso, avalia os sinais que ela está dando sobre cólica intensa, esse período sendo mais incapacitante do que ele já é, então perdendo tempo de trabalho, não conseguindo desempenhar algumas funções e casando com esse aumento do fluxo, porque aí anemia certa e, enfim, vamos chegar nas anemias, mas é uma bela introdução sobre aumento do fluxo menstrual e perda de nutrientes de forma geral. Sim, e é aquela mulher, Samuca, que, como você citou, pelo aumento do fluxo menstrual e pela perda de ferro, que se ela já estiver no limite, vai ser literalmente a gota d'água para ela manifestar, ela começa a se queixar que no final, do meio para o final do ciclo menstrual mais intenso, por conta de cobre, ela começa a ter muito cansaço, muita fadiga, ficar arrastada, que é um sinal Uhum. clássico de anemia, né, por falta de ferro. E, por incrível que pareça, a gente fala disso e as pessoas continuam negligenciando o tempo todo. Não sei se vai ter alguma aluna que eu dei aula esse final de semana aqui na pós sobre exames, mas, galera, agora na aula de exames lá da VP, a gente tem uma prática inclusive, que a gente interpreta, os alunos se atendem, né? E 90% da turma é mulher. E da turma de nutricionistas, 50%, 40% com problemas com ferro. Um negócio básico, básico, Uhum. que não pode faltar de forma alguma, numa galera faltando. Então, assim, a gente tem que monitorar, a gente tem que acompanhar. E é importante, Samuca, destacar em relação aos exames, nesse caso que você citou, que a gente vai pegar de alteração? A gente não necessariamente vai pegar um VCM reduzido, que é normal em anemia microcítica por falta de ferro, e nem necessariamente um CHCM ou um CHM reduzido. Mas a gente pega um hematócrito reduzido e hemoglobina e hemácia reduzido. Sim. Mas por quê? Porque quando há essa perda intensa, a gente perde como se for, além de ferro, também volume de células. E por isso que a contagem das células diminui. E tem um exame
que eu já vou dar também a dica, que ele é pouco usual, mas que pode ser um exame diferencial para a gente pegar e identificar nessa mulher se a anemia dela, se a anemia dela está sendo causada por perda de sangue ou por falta de ferro, essencialmente, que é um exame chamado reticulócito. Então, os reticulócitos, eles mostram para a gente as hemácias imaturas e a gente pensa, se eu estou perdendo hemácias maduras, então eu gosto de fazer uma analogia com população. Então, as hemácias adultas estão indo embora. O nosso corpo, para repor rapidamente elas, faz o quê? Aumenta a produção das hemácias crianças. Aumenta o nascimento de hemácias novas para repor a população de hemácias adultas. E os reticulócitos são as hemácias crianças, recém-nascidas. Então, a tendência deles, quando há perda de sangue, é que haja um aumento de reticulócito, porque tem que repor a população adulta. Agora, Exato. quando essa mulher está com anemia por falta de ferro, ela não consegue produzir. Então, o reticulócito vai estar baixo, tá? Um exame simples, fácil, a gente correlacionar com o hemograma e que pode ser um diferencial bem importante. Por quê? Que dia que essa mulher fez o exame? Aquele parâmetro que a gente sempre fala. Que dia que ela fez o Em exame, qual né? fase? Qual fase? Foi logo após o ciclo menstrual? Foi logo antes de menstruar? Às vezes antes de menstruar ela está bem. Ela encheu o pote e está no limite. Agora, logo após a menstruação, ela passa uma semana até repor aquele sangue em excesso que ela perdeu e voltar à vida plena, digamos assim. Então, é sempre bom a E gente casar tudo isso. isso, inclusive, é um dos fatores que podem levar à má interpretação do exame. Então, tem Total. fatores que confundem a gente de fato, e aí volta lá para aquela pergunta: quando solicitar? Primeiro, por que que você está solicitando? Está O que você quer desconfiando? investigar? Ela apresentou sintoma ou você está pedindo porque toda vez que você foi no médico, quando era criança, solicitaram para você e agora, pô, sou profissional de saúde, eu vou solicitar. Geralmente não faz sentido solicitar, até quando o paciente manda mensagem assim: ah, meus exames ainda não ficaram prontos, você acha melhor ficar pronto o exame depois eu marcar? Não, eu quero avaliar você primeiro, enfim, depois eu quero ver o que casa com o exame. E também como interpretar, justamente. Qual fase do ciclo, o que pode estar acontecendo em cada fase, quando que eu vou solicitar isso? Eu sempre tento padronizar essas solicitações. Então, cabe a nós orientarmos o paciente sobre quando fazer quais cuidados. Então, olha, interrompeu ali o período mais intenso de sangramento, aguarda um tempinho, uma semana, 10 dias e faz o exame. Então, eu tento padronizar praticamente para todas as pacientes assim, a não ser que eu queira, enfim, a paciente não possa fazer naquela data, mas se ela não puder fazer na data, eu peço, ó, esses aplicativos que você tem aí, que a mulherada monitora tudo, que apita aqui, desce ali e tal, olha nele, tira um print e lá no laboratório grava o dia lá que você está fazendo e quando vier trazer os exames, me avisa, porque tem alteração até no seu peso, do peso enfim, ao marcador bioquímico, digamos assim, que a gente está avaliando, e a gente pode acabar interpretando isso de forma errada. Tipo, tentar ver um hematócrito reduzido durante o período menstrual e achar que é uma deficiência de ferro, uma anemia. Nem sempre. É só perda da concentração do volume sanguíneo. Exato, Das exato. Muito células ali, bom. nas células vermelhas. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Samuca, eu acho que tá bom. De mulheres que usam anticoncepcional já falou bastante coisa. Não me vem nada tão importante assim, pelo menos por agora. Ah, tem um ponto só para corroborar com a questão de anemia e anticoncepcional oral. Samuca, o que acontece quando alguém toma testosterona em relação a hemograma? Boa. Aumenta ou diminui a produção de É, hemácia? então, aumenta. Então, aumenta a quantidade de células vermelhas, aumenta a oxigenação para tecido, até porque tem mais tecido sendo desenvolvido. Então, atenção. Pergunta: se a paciente estiver utilizando ou o paciente estiver utilizando algo do tipo, provavelmente essa concentração vai estar aumentada. Nem sempre por desidratação, que é uma das características de um hematócrito mais aumentado, mas porque está tendo ali a eritropoiese. Então, está aumentando o desenvolvimento, a criação dessas células. E fica de olho, vê ali o que E está acontecendo, Samuca, monitora. nem só isso. Você mesmo falou, o que acontece quando a mulher toma anticoncepcional oral? Por feedback negativo e por SHBG, a testo cai. Então, é Boa. mais um fator de risco para a eritropoiese diminuída, para a contagem de hematócrito menor, para a contagem de hemácias menor, a baixa de testosterona. Então, é mais um fator para a gente pensar que pode estar corroborando
para essa mais um fator que corrobora com a possível anemia que a gente tem que monitorar nas mulheres. Nem não só nas Uhum. mulheres, mas nos homens, mas nossa live é sobre mulheres. Samuca, a gente vai ter que escolher, pelo visto, SOP ou endometriose. Qual é o primeiro aí que você quer falar sobre? Já que essa mulher já desistiu de prevenir a gravidez, resolveu engravidar, está tentando, não está conseguindo. O que a gente tem Cara, que vamos de investigar? SOP então? Vamos de SOP? SOP é legal. Vamos lá, introduza. A SOP que a gente está falando aqui é uma abreviação, né, para síndrome dos ovários policísticos. Essa é uma doença endócrina extremamente comum nessas mulheres. Então, a gente tem algumas manifestações clássicas. A mulher geralmente descobre quando ela fala: Nossa, vou tirar o anticoncepcional e vou engravidar. E aí ela começa a fazer as tentativas e vê que, meu Deus, não está dando certo. O que está acontecendo? O ciclo menstrual está irregular. Eu estou tendo um crescimento de pelo muito absurdo, meu cabelo está caindo demais, meu peso está aumentando. Então, tudo isso é causado ou está associado ali, vinculado à síndrome dos ovários policísticos, especificamente a um fenótipo, que é o tipo mais clássico, né, o tipo A, digamos assim, da síndrome dos ovários policísticos, que é praticamente o que eu tenho atendido, o que mais chega, enfim, é algo que eu tenho bastante apreço pelo tema. E vamos lá, fazendo a introdução sobre exames. Uma das primeiras coisas que eu gosto de avaliar seria ali o perfil glicêmico. Por quê, né? Quando eu falo de perfil glicêmico, eu estou falando de insulina, glicose, aroma beta, hemoglobina glicada e por aí vai. Essa é uma condição que tem um vínculo muito forte com resistência à insulina. Então eu pego ali, por exemplo, a insulina, que tem uma faixa de 3 a 23 no exame, eu posso ter uma paciente já resistente à ação da insulina sem extrapolar um valor, sem de fato estar na beira ali, no limite superior ou extrapolada, não precisa ter uma insulina de 40. Às vezes com insulina de 13, 14, eu já tenho manifestação dessas doenças, da síndrome dos ovários policísticos. Quais que são essas manifestações? Eu tenho desregulação do período menstrual, então oligomenorreia, amenorreia. Já atendi algumas pacientes que tinham ciclo ausente por 3 anos, então tinham 3 anos que não menstruavam e assim, para ela estava ótimo. Não tinha sangue, não tinha nada, estava legal, mas isso tem complicações, com certeza. A gente tem um perfil androgênico que é praticamente uma manifestação de um perfil hormonal masculino nessas mulheres. Então, gordura na região central, acne, aumento de testosterona, até mesmo a resistência à insulina causada por esse aumento de testosterona contribui. E, de fato, o terceiro critério que seria os cistos nos ovários. Então, o médico, que é quem faz o diagnóstico disso, faz essa avaliação desses 3 itens. Se a mulher apresentar 2, ela já tem o diagnóstico fechado. Beleza, insulina. Essa insulina, primeiro, o que é resistência à insulina, né? Digamos que ela é a chavezinha ali que coloca a glicose para dentro da célula, para que a glicose faça de fato as suas funções. E por alguns motivos de vida, estresse, sono, alimentação, sedentarismo, essa mulher acaba tendo que produzir muita insulina para captar a mesma quantidade de glicose que ela captava antes. Esse é o quadro clássico e bem simplificado da resistência à insulina. Só que essa insulina, ela é um hormônio adipogênico, é um hormônio anabólico também, é um hormônio de construção. Então ele faz, por exemplo, construção, síntese de adipócito, hormônio tecido gorduroso. Lembrando, tecido adiposo secreta algumas coisas, interleucinas, inflamatórias, enfim, por isso a importância de avaliar. Beleza, voltando lá para o exame. Quando a gente passa a ver a insulina 12, 15, 18, essa paciente ela já está apresentando um sinal de que metabolicamente esse perfil de glicose, de insulina não está adequado. Eu sempre faço essa explicação para o paciente. Quando ele chega aqui e tem ali aquela insulina elevada, eu falo, ó, eu sei que você já tem conhecimento sobre saúde, já deve ter visto, geralmente vem de indicação de ginecologista, ela já deve ter te explicado sobre isso, mas eu quero te explicar o seguinte, quando eu contrato alguém para lavar meu carro, ou qualquer coisa, qualquer tipo de serviço, não é porque eu não sei fazer, não é porque a gente não sabe fazer, é porque aquele cara vai fazer melhor e vai deixar num grau de excelência. Então, quando você chega aqui, eu estou falando do seu exame seria o lugar do carro. Eu quero deixar o seu exame em certo grau de excelência, digamos assim, que te afaste de qualquer tipo de condição clínica e risco cardiovascular, risco de doença, e até para fazer controle disso.
Então, o que seria uma insulina mais adequada para essas pacientes, até mesmo para a população de forma geral? Uma insulinazinha ali abaixo de 8, 6, mais baixo. Se estiver utilizando algum medicamento que contribua com isso, eu busco até uma insulina um pouquinho mais baixa. Então, é legal a gente dar uma olhadinha na insulina como um marcador para risco cardiovascular, para desenvolvimento de algumas doenças. E junto desse perfil glicêmico, a gente tem alguns índices. A gente sempre vê isso, olha, não olha um exame de forma isolada, não olha a glicose, cuidado com a insulina. Por mais que ela não se altere tão facilmente, vamos ver os índices, né? E aí vem o índice Roma-IR, que é um marcador de resistência à insulina, nada mais é do que um cálculo feito pela insulina e glicose, mas que mostra o grau de resistência à insulina dessa paciente. Então, às vezes, ela com insulina de 13 e uma glicemia de 90, 95, passa batido por muito profissional de saúde. Mas ela está aqui na sua frente com síndrome do ovário policístico, você está com o exame dela, e aí? Tá bom mesmo esse exame? Será que você não está deixando passar alguma coisa? Ou a sua margem de interpretação não está sendo larga demais, né? A sua faixa de excelência. Além disso, a gente pode avaliar também Roma Beta, que eu gosto de avaliar, principalmente para indivíduos com aumento de peso, indivíduos diabéticos com risco aumentado, que ele é um marcadorzinho do funcionamento das células beta-pancreáticas. Então, essas células ali na produção e liberação de insulina, quando elas estão muito aumentadas, extrapoladas, ali 300, 400, 500, eu me preocupo, porque é um sinal de que essas células estão tendo que trabalhar numa velocidade muito intensa e provavelmente o risco de danificar essas células é muito maior. Aí, de novo, eu volto para aquela alusão do carro. Um carro que está andando a 100, a velocidade da via, contra um carro que está andando a 200, muito mais acelerado, qual dos dois tem velocidade, tem probabilidade maior de estragar, danificar, perder função? Provavelmente aquele que está andando numa velocidade muito acelerada. E aqui eu estou falando do seu pâncreas, então, do pâncreas da paciente. Então, já avaliar o Roma Beta pode ser algo bem interessante para avaliar saúde e funcionalidade do pâncreas. E quanto mais baixo isso estiver, quanto menos trabalho o pâncreas estiver tendo para produzir e secretar essa insulina, melhor para o seu paciente. Sinal que ele não está tendo que produzir tanto também. Então, eu sempre vou buscar essa faixa mais baixa de insulina, mais baixa de Roma-IR e a glicose, que às vezes dá uma raiva quando chega que o exame só tem glicose, né? O que a gente faz com ela? Não muita coisa, ela é um marcador bem volátil, ela sofre alteração de muitos fatores, então a gente meio que passa por ela, não dá tanta atenção, tanta profundidade, e a gente vai sempre para os índices, Roma-IR, Roma-Beta, hemoglobina glicada, que é um marcador muito interessante, e até interessante avaliar, a gente falou de perda de ferro, diminuindo hemoglobina. Se essa mulher tiver uma anemia, esse marcador vai estar alterado, então ele provavelmente vai estar chutado para cima. Aí você vê a paciente eutrófica, bonitinha, sem sinal de resistência à insulina, e hemoglobina glicada de 6, 5,7, 5,8, enfim. Cuidado, porque pode estar sendo, enfim, alterado por conta daquele reflexo da anemia, do hematócrito e da hemoglobina alterada. Então, dentro da SOP, perfil glicêmico, gosto de avaliar esses parâmetros. Tem mais alguma coisa para a gente passar? Então, essas mulheres normalmente quando há esse desbalanço, né, tanto por conta da testosterona mais alta, mas também por conta da resistência à insulina que acontece no fígado, é bastante associado a esse quadro com dislipidemia, né? Sim. Então, dislipidemia em que sentido? Normalmente um colesterol total um pouco mais elevado, mas o principal, hipertrigliceridemia, triglicerídeo aumentada, e não necessariamente acima de 150, 120, 130, 140 já nos indica talvez uma situação dessa. Lógico, sempre casar, né, com o que ela está comendo. Se tiver carboidrato sobrando demais nessa alimentação, só ele já justifica isso. E um HDL mais baixo. Esse é um outro ponto importante também, Uhum. né, que é onde a testosterona também influencia. Se ela está com hiperandrogenismo, naturalmente, testo mais alta leva a um HDL mais baixo. Por isso que homens têm HDL mais baixo que mulheres, por isso que o usuário de esteroides tem HDL mais baixo que Exato. todo mundo, né? Então, tudo faz sentido, né? Quando a gente estuda, a gente extrapola, consegue extrapolar e entender muita coisa, né? Quando vai Uhum. ligando os pontinhos. Tem Ah, outros dois marcadores que eu acho legal da gente avaliar, que justifica, inclusive, justifica ou contribui para aquela hipótese da síndrome dos ovários policísticos fazer aquele desarranjo no período menstrual.
Então, eu tenho dois hormônios hipofisários bem importantes, que seriam o LH e o FSH. O que que acontece, geralmente? Eu tenho um disparo de LH e um FSH nem sempre aumentado, mas ele geralmente se mantém estável até cai. Esse Mas LH, a ele proporção entre contribui, eles, né? exato, a proporção dispara. Então, esse LH, ele contribui para a síntese de hormônios classicamente masculinos lá no ovário, quando ele atinge a célula-alvo. E o FSH, ele faz uma função importante que é vinculada à ovulação. Então, ele dá aquela característica do período menstrual, de maturação e liberação de ovócito. Isso não acontece. Então, eu tenho um LH, eu tenho, na verdade, uma resistência, uma diminuição do FSH. Pensa, não tem maturação, não tem liberação, como que vai ter fertilidade? Então, essa é uma das justificativas para a gente avaliar o desaparecimento parcial ou total do período menstrual clássico e também da infertilidade que está vinculada à SOP. O problema da SOP, um dos exames interessantes é até avaliar o hormônio antimuleriano, que é uma reserva uma reserva dos ovários ali, digamos assim. Ela não vai estar baixa, não é contagem de folículo, não é nada do tipo. É ovulação. Esse é o problema da síndrome dos ovários policísticos. E tem uma estimativa que quando você coloca essa mulher que tem aquele fenótipo mais clássico, mais resistente à insulina, você melhora esse perfil metabólico através de um emagrecimento de 5 a 10% do peso corporal total dela. Então, se ela está com 90 quilos, reduzir 9, 10 quilos, isso já é suficiente para restabelecer aquela função dos dois hormônios, LH e FSH, e assim, por consequência, você melhorar aquele quadro de infertilidade que estava instalado. Esse é o grande segredo, o grande mecanismo envolvido na SOP e na infertilidade. E também tem um marcador que é legal, casar com função tiroidiana. Então, por meio de citocinas inflamatórias que contribuem para todo o desarranjo da síndrome dos ovários policísticos, isso pode contribuir para o hipotiroidismo também. Então, não é tão comum, mas há casos. Então, se está apresentando sinal e sintoma, pode avaliar, porque provavelmente deve ter alguma alteraçãozinha ali, ou avalie de forma preventiva, para que não ocorra e para orientar paciente. Exato, exato. Bem lembrado, Samu, que puxando esse gancho de hipotireoidismo, né, a gente sabe que 90% das pessoas acometidas por hipotireoidismo são do sexo feminino. E nós temos que lembrar o seguinte: quando a gente fala de hipotireoidismo, nós temos alguns tipos, e só destacando aqui talvez o mais comum, são dois deles. Um é autoimune, Hashimoto, e aí a nutrição consegue, tanto por questões de regulação da microbiota, mas também por perfil inflamatório, entre outros, influenciar nessa situação, principalmente por meio da saúde intestinal. E dois, a questão do falta de ferro, mais uma vez, TPO. carências nutricionais. Então, assim, além da resposta autoimune, nós podemos ter questão de falta de ferro, falta de vitamina A e B3, que são três componentes essenciais para a produção do hormônio tiroidiano. Então, nesse caso, a mulher pode ter um hipotiroidismo por carência nutricional, afetando a produção da glândula, além de um outro ponto, isso pensa na produção. A gente ainda pode ter uma mulher que produz bem o hormônio tiroidiano, Não mas distribui. que esse hormônio não age da forma adequada. Aí vem mais uma vez carências nutricionais que a gente conseguiria monitorar nos exames, zinco e selênio, que são essenciais para a hidrogenase para converter e ativar o hormônio tiroidiano, né? Então, assim, muita coisa importante que a gente deve monitorar na saúde da mulher que não quer reproduzir, digamos assim, que está usando um anticoncepcional, ou porque por esse motivo, ou para tratar alguma patologia, mas também para uma mulher que tem SOP, né? Ou que ela não tem o diagnóstico, mas você, pelo quadro ali, está suspeitando, vai pegar os exames, vai usar às vezes para complementar, não vai fazer o diagnóstico, vai caminhar para o endócrino ou para o gineco, para ele sim investigar melhor e muitas vezes fechar o diagnóstico e fazer o melhor tratamento possível, né? Exato, perfeito. E é muito comum, então, às vezes a gente vê aquela paciente que tem um histórico clássico ali de uma anemia ferropriva desde a adolescência, que hoje, com 28, 30 anos, começa a manifestar problemas tiroidianos. Então, principalmente ligados ao ferro na função de agir ali na tireoperoxidase para fazer aquela produção dos hormônios tiroidianos sendo prejudicada e essa mulher sem entender. Então, isso de forma crônica é bem legal e, inclusive, é importante avaliar esse perfil de ferro. É um exame
é um perfil de exames que é praticamente obrigatório, pelo menos para mim aqui, para essa interpretação, porque pode explicar muita coisa, pode explicar de fato. Cansaço, fadiga, perda de cabelo, disfunção tiroidiana, tudo que a gente conversou aqui, um ciclo menstrual muito intenso, eliminando muito ferro, e aí encaminha para ginecologista para fazer intervenção. Então, perfil de ferro também é algo bem bacana. E aí, como a gente falou do ferro e não falou como investigar, né? Vamos Exato. ser sucintos aqui, né? Como investigar esse perfil de ferro? Primeiro, a gente tem que pensar que ferro sérico, mais uma vez, está longe de ser o melhor marcador. Inclusive, tem uma oscilação muito variável aí, independente do status de ferro estar bom ou não. Resposta inflamatória pode aumentar ferro disponível, pode diminuir, enfim, não tem muita precisão na sua análise. Agora, se a gente quer ver status em termos de estoque de ferro, ferritina, sem sombra de dúvida, é um melhor marcador, mas sempre tem aquele asterisco. Mas se essa mulher está inflamadona demais, está inflamadona, a ferritina pode estar alta, mascarando uma falta de ferro, né, de estoque de ferro. E Então aí, tem como é que esse a gente cuidado. vê se é inflamação, se é alto consumo de Primeiro de ferro, como é que a tudo, gente descobre? primeiro de tudo, anamnese, né? Anamnese, caso você vê ali uma pessoa com alimentação muito ruim, com circunferência da cintura aumentada, com até uma dobra cutânea que não destaca, que não puxa, e vem a clínica, né, com quadro de outras situações inflamatórias, e a suspeita dessa inflamação está mascarando essa ferritina. E vem o exame que eu chamo que é, digamos assim, como confirmatório para a gente investigar isso, que seria o quê? A saturação de transferrina com um exame bem interessante. Ele sim não sofre tanta influência da inflamação e ele sim mostra saturação baixa, pouco ferro ali circulando pelos transportadores, que é essa transferrina, né? E muito Uhum. ferro ali circulando, uma saturação muito alta, quer dizer que pode estar sobrando ferro, ou que essa mulher começou a suplementar ferro. Então a gente tem que se atentar ao seguinte: começou a suplementar ferro, a saturação de transferrina pode aumentar, porque está entrando mais ferro, ela aumenta, aí vai escoando para repor os estoques. Aí a ferritina começa a aumentar, a saturação pode estar até acima da referência. Tirou a suplementação, ela vai normalizar. Tá? Então a gente sempre tem que pensar nessa balancinha, o quanto está entrando, o quanto está transportando, o quanto está estocando. Isso é um tripé bem interessante Boa. da gente monitorar. E além, lógico, do tudo que a gente falou, sinais, sintomas, etc. Só para falar um assunto que o Manda comentou aí que eu vi, a gente não pode deixar de falar, dosagem de testosterona, já que a gente está falando de SOP também, já falou de testo em relação à anticoncepcional, vamos falar agora de SOP, que um dos Bora. problemas é o hiperandrogenismo com testo alta, né? A gente tem que lembrar que homens não têm problema de testo alta fisiológica pela sua própria produção, mas as mulheres podem ter, justamente por essa desregulação do LH e do FSH e do estímulo à maior produção. O exame de testo, hoje o método que é utilizado para dosar testes nos exames, ele tem um nível de precisão, digamos assim, de sensibilidade, não é precisão, é de sensibilidade, que é muito próximo à quantidade que as mulheres apresentam, às vezes normal. Então, assim, quando a gente, não falando da testo alta, mas da testo baixa, uma testo livre, 1.7, 1.6, 2, ela é muito próxima ao valor inferior que o exame consegue mostrar. Então, assim, não representa muito, não mostra muito pra gente se realmente essa mulher está com a testo baixa ou não, pensando na Uhum. testo baixa, tá? E é sempre bom destacar um outro ponto essencial. Testo é relativa. Relativa em que sentido? Igual em homem. Você pode ter uma testo, principalmente testo total. Um cara com uma testo total de 600, outro com 300. E os dois com a mesma resposta fisiológica. Se a sensibilidade deles for diferente e principalmente a testo livre é o mais importante, né? Uhum. Então, enfim, voltando para as mulheres. Hiperandrogenismo, testo alta, tem que estar acima da referência? Não necessariamente. Não. Mais uma vez, se o normal daquela mulher é 20 de testo total e ela está com 60, está na referência, mas para ela está alta. E como é que você vai saber disso? Sinais e sintomas, né? Samuca, quais são os principais sinais e sintomas do hiperandrogenismo na mulher com SOP?
É legal da gente falar dessa parte hormonal, de testosterona para homens, mulheres, e lembrar que a maioria dos hormônios, eles têm que circular realmente em baixa quantidade, mas com alta afinidade. Então, não é um valor extrapolado que aumenta a afinidade. Inclusive, hoje estuda-se mais a afinidade do que o valor total. Como que a sensibilidade, a afinidade desse hormônio com o seu receptor e, consequentemente, que assim vai manifestar, né, fazer as manifestações que são eu tenho crescimento de pelos na região periférica na mulher, sabendo que ela não tolera bem o excesso de testosterona, então ela sofre muito mais com excesso do que o homem. Ela tem crescimento de pelo, braço, aqui na região do rosto, pescoço, pernas, aqui no rosto, né, que seria o hirsutismo. Então, isso casa bastante com o crescimento de pelos. Aqui na região da barriga, eu tenho também queda de cabelo. Então, eu sempre conto essa piadinha na hora da consulta, o paciente ri, a gente ri junto, mas a mulher ela começa a manifestar até o aumento de um hormôniozinho chamado DHT. Esse DHT é responsável pela calvície, aí, sou nutricionista, tem muito, genético, hereditário. Aí ela ri e tudo mais, a gente volta para a consulta. Então, o DHT ele pode disparar ou até mesmo em níveis normais já começa a manifestar essa queda de cabelo, junto com o crescimento de pelo em extremidade. Além disso, a gente pode ter acne, a gente pode ter o desenvolvimento de acnes, né? Além disso, aquela alteração no hematócrito também não chega a ser tanto assim, porque ainda é uma testosterona endógena, não é exógena, está sendo adicionada ali. E, bom, lembra de mais alguma coisa? E o perfil de deposição de gordura, né? Então, Isso, essa mais mulher tende a ter central. um. É exato, essa mulher tende a ter um perfil de deposição de gordura mais perfil masculino. Então, região de abdômen, principalmente vísceras, né? E ter Exato. membros, não ter aquele quadril largo, não ter as coxas com Uhum. tanta concentração de gordura, um perfil de gordura A, androgênico, né? a Cibele fez um comentário sobre SHBG. Daria para acompanhar? Dá, com certeza. Então, essa SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, ela é produzida no ambiente normal ali pelo fígado, só que ela pode ser prejudicada pela resistência à insulina. Essa resistência à insulina pode diminuir a produção de SHBG, então pensa que ela se liga ali à testosterona e ela cai. Então tem uma testosterona muito mais livre e com potencial de ação. Então dá para dosar SHBG, geralmente ela pode se apresentar mais baixa nesse quadro da síndrome dos ovários policísticos, causando com aumento discreto, às vezes nem tão discreto assim, da testosterona, mas principalmente de sinais e sintomas aquele depósito de gordura mais abdominal, inclusive mais visceral, que é mais inflamatório. Então, isso contribui para todo aquele desarranjo de uma dessensibilização do receptor de insulina por conta dessa inflamação, mais resistência à insulina e vai virando uma bola de neve e que a gente tem que fazer o quê? Tirar a paciente desse ciclo. Exato, exato. Muito bom, Samuca, muito bom. Galera, eu acho que falamos bastante, a gente acabou não falando de tantos assuntos como queríamos, mas a gente acabou discutindo, né, mais profundamente, tanto a questão dos anticoncepcionais orais ou intrauterinos, como a SOP. É bom lembrar, até porque esse é o nosso objetivo estar aqui hoje, o porquê dessa live, né? Então, é bom que a gente abordou um tema que a gente não aborda no curso, mas amanhã está abrindo a última turma, para nossa tristeza, a última turma do nosso curso de exames laboratoriais para nutricionistas e estudantes de nutrição. É sempre bom relembrar que lá nesse curso a gente aborda com muita profundidade. Então, exames básicos, mas que nos levam a uma compreensão muito boa da saúde desse paciente. Hemograma, perfil lipídico, perfil glicêmico abordado brilhantemente aí pelo meu amigo Samuel. E também tem até um módulo bônus com o nosso amigo Rodrigo Manda, que mandou um oi Grande aqui, manda. falando, grande Manda, falando sobre alguns exames para acompanhar a saúde e marcadores de danos musculares em atletas, né, ou praticantes de atividade física mais engajados. E o curso finaliza com dois estudos de caso bem completos, onde a gente discute a correlação de vários exames, que até vão um pouco além desse que a gente discutiu. Mas, só para deixar claro, amanhã abre, não vai ficar muito tempo aberta a turma, de forma alguma, poucos dias, e num preço super, super, super acessível.
Jefferson, tô ansioso, Samuca. Ela é ansiosa. Cadê? Por que que não tá aberto agora? Calma. Não tá aberto agora, mas vai abrir amanhã. E se eu esquecer de me inscrever? Para você não esquecer, você pode botar seu e-mail lá na nossa página hoje, para a lista de espera, que lá a gente vai mandar e-mail para te lembrar, te avisar e tudo mais. Então, para não correr o risco, né? Então, Boa. que convite, né, Samuca? Mais algumas Exatamente. palavras aí? É um curso para realmente aumentar um pouquinho a confiança de quem está ali terminando a graduação ou acaba não tendo contato com essa matéria durante a graduação, e também para quem está um pouquinho inseguro sobre o que pedir, como solicitar. E, poxa, a gente tem uma variedade enorme de exames, então a gente foca bastante naqueles mais corriqueiros da prática clínica para que você realmente tenha segurança. Então, saber o que pedir, como interpretar, como pedir e ter realmente segurança para fazer as intervenções corretas sem confusão para você, sem confusão para o paciente, e assim melhorar e finalizar praticamente, ou fazer uma boa introdução sobre os exames no seu cardápio de estudos. É isso, olha aí, a Vitória falou, fiz o curso, super indico. Valeu, Vitória. Você e mais de 600 pessoas já fizeram o curso e o feedback foi bem Verdade. positivo. Inclusive, valeu, galera, quem já fez, quem não fez de convite para a última turma. E vale a pena ficar esperto também que próximos projetos aí virão junto com o Rodrigo Manda. É isso, Sim. Samuca. Muito obrigado pelo companheirismo de sempre. É... Cara, rapaz da mente brilhante. Brincadeiras à parte, mas é válido o elogio. Galera, a gente se vê em breve. Essa live vai ficar gravada. Podcast, YouTube, pesquisem, estudem, mandem dúvidas, etc. A gente se vê lá no curso. Samuca, beijo no Valeu, coração. Jeff. Valeu, galera. Obrigado. Um grande abraço. Até. Tchau. Até.